As bênçãos de Deus irão se cumprir na tua vida e nós precisamos aprender a confiar no Senhor, descansar, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Hoje nós vamos orar apresentando esse momento ao Senhor e pedir que Ele fale aos nossos corações. Muitas bênçãos irão te alcançar. Nós estamos neste propósito de oração por bênçãos e milagres para este segundo semestre. Faltam poucos dias e eu creio que quando chegar as tuas bênçãos, as tuas promessas, você vai ficar impactado. Tem sonhos que a gente deixa para trás, mas Deus é Deus que cumpre, Deus é Deus que restaura, Deus não desistiu dos teus sonhos. Talvez você tenha desistido, mas Ele sabe do teu potencial, Ele sabe das tuas capacidades, das tuas habilidades e eu quero orar pela tua vida. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que você ama muito e que essa pessoa venha a ser alcançada através da palavra de Deus. Amém? Jesus, Ele é maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, abençoa, Paizinho, a vida de cada homem, de cada mulher que assistir este vídeo, Pai. Que eles venham ser tocados pelo Teu amor, pela Tua graça. Eu repreendo toda distração, tudo aquilo que tentou roubar, que tentou frustrar os sonhos, Pai, de cada um dos Teus filhos. Mas eu te peço, Senhor, assim como a Tua palavra veio e se cumpriu sobre a vida de Abraão, Pai, fazendo ele pai de multidões, conforme era a Tua palavra, Senhor. Que as Tuas promessas e as Tuas bênçãos venham se cumprir sobre os sonhos e os projetos dos Teus filhos. Assim nós oramos, Pai, e nós te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre essa passagem que é muito ministrada, muito pregada, se você já conhece a palavra, já foi em alguma igreja, porque existia uma palavra sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de multidões. E às vezes a gente tem algumas palavras sobre a nossa vida e nós não sabemos o tempo dessa palavra se cumprir. E ele já estava com uma idade avançada, né? Ele e Sara, né, queriam ter um filho, mas o tempo vai passando. E talvez você tenha um projeto e o tempo está passando, mas Deus te disse que vai se cumprir. E quando nós estamos com o nosso coração alinhado com o coração do Senhor, os projetos acontecem, mas acontecem no tempo de Deus. O que aconteceu com ele, com Abraão? Ele ouviu a sua mulher, Sara, e ele acabou tendo um filho antes. Antes dele ter o filho da promessa, ele teve Ismael, e não era o filho da promessa. Ele tentou antecipar, ele tentou fazer conforme o seu projeto, conforme a sua vontade, porque ele não havia esperado o tempo de Deus. Ele amou aquele filho, ele derramou amor sobre a vida do filho, mas não era o projeto, o plano de Deus. E eu quero ler contigo o que diz lá em Gênesis 17:2, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Mas quando aconteceu isso, e diz aqui no início desse capítulo, essa palavra aqui era uma palavra de Deus diretamente ao coração deste homem. Mas para que isso acontecesse, diz assim, e é muito forte, né? O que diz nesse versículo, marca na tua Bíblia: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então, para que tudo isso viesse a se cumprir sobre a vida deste homem, qual era a palavra de Deus? Ande
segundo a minha vontade e seja íntegro. Nós precisamos andar segundo a vontade de Deus e sermos íntegros na totalidade, porque a bênção vai se cumprir. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Muitas vezes o tempo de Deus prova, mas nos amadurece, prova o nosso coração, prova o nosso orgulho, a nossa humildade, somos quebrados, somos moídos, mas porque senão não estaríamos prontos para receber as bênçãos. E o que nós passamos também serve de testemunho, porque o que este homem passou serve de testemunho hoje para a minha e para a tua vida. Mostra que ele tentou fazer conforme a vontade dele, tendo um filho, que não era ainda o filho da promessa, mas talvez se ele não tivesse deixado esse exemplo, Deus permitiu que isso acontecesse. Se ele não tivesse deixado esse exemplo, nós não teríamos a oportunidade de aprender hoje com o exemplo dele. Então, nós precisamos, a cada dia, ler a palavra, buscar, estar alinhados com o coração de Deus. E hoje eu te convido, busca pedir ao Senhor que nós venhamos ter essa integridade, essa totalidade, essa vontade e disposição, o todo o tempo, para sermos assim como diz aquela palavra, segundo a minha vontade e seja íntegro. Queremos dizer para o Senhor, Senhor, nós queremos viver segundo a tua vontade. Queremos viver as tuas promessas. Se for necessário, te retira o nosso orgulho, retira a nossa vaidade, retira, Pai. Trata os nossos corações, porque nós queremos ser homens e mulheres segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, íntegros em todo o tempo. Então, deixa essa palavra para ti nessa noite. Quero orar pela tua vida e que você busque a cada dia ser como esse homem, porque as promessas irão se cumprir. E a promessa se cumpriu, né? Isaac, ele nasceu, houve o filho da promessa. E o teu projeto, teu sonho, esse homem, ele tinha lá quantos anos? A mulher dele tinha 90 anos. Então, talvez demore para chegar, mas vai chegar. Não vai esperar chegar aos seus 90 anos, né? Mas a gente precisa, se for necessário, esperar o tempo de Deus, nós vamos esperar, mas esperar com alegria, com confiança, o tempo todo, confiando nas promessas de Deus. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração, se você pode. Senhor Deus, Pai amado, nos colocamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Retira, Pai, todo o orgulho, toda a vaidade, todo o nosso querer, os nossos achismos, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, tocando na vida de cada pessoa inscrita neste canal, cada pessoa que vai ver este vídeo, Pai. Vem entrando nesta casa com provisão, Senhor, acalmando os corações, que eles venham saber viver com alegria o tempo da espera, Senhor, o tempo da espera das promessas, mas nós cremos que as promessas irão se cumprir. Nós queremos ter um coração, Pai, totalmente voltado a Ti, queremos ser íntegros, Pai, queremos estar buscando cumprir a Tua palavra na totalidade, de forma íntegra a cada dia. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, na vida dessas pessoas que estão confiantes num segundo semestre de bênçãos e milagres, e que as tuas bênçãos, os teus milagres venham chegar nestas famílias aqui representadas. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos por mais este dia, deste propósito, e nós cremos no teu milagre, Pai, no teu mover, e que os teus propósitos venham ser cumpridos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você não vai se arrepender de buscar seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus a cada dia da tua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama muito, porque essa pessoa também vai viver bênçãos e milagres. Te espero amanhã, 20 horas. Deus abençoe.